aí, pessoal, eu vim trazer para vocês aqui um conteúdo diferente do que vocês estão acostumados a ver no meu Instagram, que é falar um pouco sobre psicologia. Dentro da psicologia, como eu já havia dito, existem algumas abordagens. E dentro dessas abordagens existem alguns assuntos e algumas teorias que são seguidas. Dentro da psicanálise, que é o que eu vou abordar com vocês agora, existem as teorias de Freud, que ele é o pioneiro desta abordagem, da psicanálise. E dentro das teorias de Freud, ele diz que a personalidade é composta por 3 elementos. E quais são esses elementos? O id, o ego e o superego. E cada um tem uma função na nossa personalidade, nosso psique. O id ele é composto por nossos desejos mais primitivos, aqueles desejos que estão lá no nosso interior, ou seja, as nossas pulsões. Este componente na nossa personalidade está presente desde o nosso nascimento e ele é totalmente inconsciente. Ele rege pelo princípio do prazer. Ele sempre busca se satisfazer seus desejos imediatos. E aí, se essas necessidades não são satisfeitas imediatamente, ocorre o processo de ansiedade, o processo de tensão, que é o que algumas pessoas sofrem. Já que vocês entenderam um pouco do que é o id, que são um dos componentes da personalidade, para Freud, esse componente ele é um dos principais fontes de energia da psique. Então, ele se torna uma das principais elementos da nossa personalidade. E após esse elemento id, vem o ego, que fica entre os extremos do id e entre os extremos do superego. O ego, ele é a parte consciente da nossa mente e ele está regido pelo princípio da nossa realidade, o princípio da realidade, ou seja, ele leva em consideração a ética moral do superego, mas também leva em consideração as nossas pulsões do id. Ele está entre o meio desses extremos, sendo o principal influente entre a interação do sujeito ao meio externo. E aí, após o ego, vem o superego, que ele é regido pelas nossas crenças e a nossa moral, ou seja, é toda aquela bagagem que nós aprendemos das questões morais, questões éticas. Eu digo que o superego é a parte inibidor da nossa mente. Ele rege e ele trabalha de forma totalmente contrária do id. Ele é considerado hipermoral e segue o princípio do dever. Ou seja, é toda aquela bagagem moral, ética que a gente carrega durante a nossa vida, que a gente vai aprendendo. Ele é a parte que faz o julgamento das nossas intenções e dos nossos comportamentos. Ele pensa antes de agir. É aquela parte que a gente pensa antes de agir. E aí o superego, então, se torna a parte moral da nossa personalidade. É aquela parte que a gente vai sempre pensar antes de fazer, pensar nas éticas, pensar na moral, pensar se é certo, se é errado. Então, gente, esses são os 3 componentes da nossa personalidade. Eu sei que falando assim de uma forma resumida parece ser um pouco complexo, mas, de acordo com Freud, esses 3 elementos são fundamentais para elaborar comportamentos complexos na nossa vida, nosso comportamento e o comportamento do ser humano. Mas se vocês começarem a pegar esses 3 elementos e fazer comparações com algumas ilustrações da sua vida, você vai ver que ele realmente se encaixa. E aí vai ser mais fácil você entender o id, o ego e o superego e como ele funciona na sua mente. Então, siga aí, pessoal, se você gostou desse vídeo e queira mais sobre assuntos, me fala, também me dê um retorno, porque aí eu fico ciente e aí eu trago outros assuntos legais e interessantes para vocês, viu? Um beijo!